Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Força Católica. Eu acredito que esse vídeo é o vídeo assim mais especial, porque esse vídeo ele vai ajudar você a conseguir que o seu grupo que você participa ou que você coordena, ele continue cada dia mais forte, ele continue cada dia mais feliz, alegre, mais robusto. Porque se você negligencia e muitas vezes algumas coisas passam despercebido, aí você começa a ver, e isso com o decorrer do tempo vai gerando até uma frustração e uma má imagem para as pessoas, para a humanidade. Eles, poxa, será que essa experiência com o Espírito Santo é uma coisa legal mesmo? Porque os grupos se acabam, entende? Mas não. Eu vou explicar agora aqui para você uma estrutura. Por isso eu peço que você pegue papel e caneta. Não deixe que esse vídeo fique apenas como uma coisa da sua cabeça. Que eu vou sentar aqui e vou gravar tudo. Não. Pegue um papel. São 23 anos que eu participo de grupo de oração. Que eu participo e conduzo atividades de grupo de oração. Então eu fui vendo também na experiência de várias pessoas. É uma experiência também principalmente da comunidade católica Shalom, que é onde eu tive o meu quase todo aprendizado. Quase todo não, eu já sempre fui católico, mas que é, graças a Deus, uma das comunidades que mais assim tem um zelo por grupo de oração. E eu venho gravar esse vídeo para oferecer a você católico que coordena, que vai coordenar, ou que quer ajudar, quer ser um dia coordenador. Isso não é maldade, isso não é, a gente chamava antigamente orgulho. Não, pode ser já uma semente que Jesus está colocando no seu coração. Não para você se aparecer, mas para Ele aparecer para tantas pessoas que ainda não conhecem ou que precisa conhecê-lo cada vez mais. E que, meus queridos, depois da missa, o grupo de oração, depois da missa, claro, e dos sacramentos, o grupo de oração, que é a experiência de Pentecostes. Jamais podemos negligenciar Pentecostes, renovar Pentecostes. Pentecostes não é uma experiência para o seminário de vida no Espírito Santo. Pentecostes é para todos os dias. Pentecostes, e especialmente depois da missa e dos sacramentos, no grupo de oração. Então, pegou aí, dê um pause se precisar. Vamos fazer uma breve oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, que este irmão que assiste esse vídeo, ele possa aprender esses passos e outros, que eu talvez, com certeza, eu não conseguirei conversar e proclamar para ele. Mas que seja, meu Deus, para gerar nele os frutos do Espírito. Se ele não é o coordenador, que ele possa, cheio de paciência e amor e humildade, transmitir para o coordenador toda a graça de um patrimônio, que é a igreja, que é a comunidade Shalom, que é a renovação carismática, onde nasceu a comunidade Shalom, experimentou e transbordou para a humanidade que tem sede de grupo de oração. Senhor, que é a tua promessa enviar o Espírito em grupo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, envia a este teu filho ou a este grupo que assiste esse vídeo uma porção como a que Eliseu recebeu por Elias. Senhor, uma porção múltipla dos dons do Espírito Santo, que é paz, humildade, alegria, sabedoria, criatividade, união, meu Deus, que é o que eu peço, Senhor, que toque agora, principalmente aquele irmão que está com a tentação lá escondida de não perdoar aquela pessoa que realmente cometeu aquele pecado terrível. Mas que nada, Senhor, seja mais forte que o poder da sua misericórdia que quer salvar a todos nós e nos fazer uma colagem grupal prosseguindo para a tua glória, para o serviço cada vez mais alegre e generoso.
Deus te abençoe, meu irmão. Pegou a caneta? Então vamos lá. Esse vídeo é sobre a logística de um grupo de oração. Pouco se fala desse nome, mas o grupo de oração tem uma logística. Existe uma estrutura, que essa estrutura ela não pode ser negligenciada. Da mesma forma que um pai de família, uma mãe de família, tem coisas que eles precisam organizar. Não tem como dizer, não, isso aqui, não tem como cuidar do café da manhã, não tem como não pagar a escola dos filhos. Não, tem que pagar, tem que organizar. Se é o dito agora homeschooling, tem que dar atenção, entende? Então o importante, as coisas precisam acontecer. O quarto precisa arrumar. Vou conversar sobre tudo isso. E aqui é o primeiro ponto. Você pode escrever aí uma preparação prévia. Eu vejo na igreja, porque eu converso não só com pessoas de grupos da comunidade Shalom, muitas vezes não houve uma reunião antes dos coordenadores do seu núcleo. Quem fica com isso, você cuida dessa parte, você cuida dessa parte. E tem prazos, vou falar sobre isso. Então precisa ter uma reunião depois do grupo de oração para avaliar como foi e para conversar sobre como vai ser o próximo. Essa reunião pode ser de 30 minutos, 1 hora, faz uma oração inicial, mas negligenciar esse momento tem acabado, olha o que eu vou dizer, tem acabado com grupos. Aí fica aquela coisa, não tem que juntar, virou uma coisa que não pode ter esse costume de ter que juntar. A formação de equipes, os participantes do grupo de oração, talvez até logo depois do seminário, eu digo, olha, vocês aqui, um grupinho de 3, vão cuidar dos aniversários. Vocês aqui vão cuidar da música, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a música no grupo de oração. Você aqui vai cuidar da liturgia. Pede a alguém numa floricultura, uma doação de flor, de um jarro, né? de um ícone. Nós na comunidade Shalom amamos muito os ícones. Ou uma imagem. Nós somos católicos, meus irmãos. E a imagem é o que Santa Teresa dizia naquele tempo, doutora da igreja, ela dizia, a imagem não apenas exterior, mas também da imaginação, da humanidade, do corpo humano de Jesus, não proíbam. Favoreçam as pessoas imaginarem Jesus sorrindo, porque não existe nada mais real, mais do que essa minha imagem que você está vendo, é a imagem de Jesus próximo a você. É a presença dele, é mais concreta e real. E a sua imaginação pode sim, mas tem esse direito. Tá certo? Mas a formação de equipes, a preparação do ambiente. Olha aqui, eu disse até, eu pensei no ar-condicionado. Né? Por exemplo, se o grupo é no Piauí, é no Ceará, onde aqui eu estou. Gente, um ar-condicionado hoje, para instalar e para um ar-condicionado é R$1.000, R$1.500. Depois faz uma cota para ajudar na energia. Mas às vezes a gente negligencia isso. Aí fica o pessoal não reza, fica assim, se abanando. Gente, a gente precisa levar isso a sério, é importante. Para ter um grupo de oração lá fresquinho para as pessoas. Se for um local aberto, cuidado se passa muita gente dispersando o grupo. Aí cuidado, se às vezes é uma necessidade. Aí você tem que ficar prestando atenção. Será que suas ovelhas estão concentradas? Nesse tempo tão desafiante em relação à concentração, porque os jovens, os adultos também, às vezes até os idosos, nós vivemos de pular de informação em informação e muitas vezes não conseguimos mais nos fixar naquela breve mensagem que Deus está ali falando naquele momento e que precisamos absorver de forma muito registrar, memorizar no nosso coração, e para isso nós precisamos de um ambiente que favoreça a concentração. A preparação prévia de músicas. Faz um grupinho, hoje tudo é grupinho de WhatsApp, né? Manda música com antecedência. Pessoal, a gente ensina 10, 15 minutos antes de cantar.
do que ficar sempre falando a música. Não precisa você toda semana cantar música diferente. Passa um mês e meio com aquela mesma música e depois muda. Ou um mês e toda vez as pessoas não memorizam. As músicas cristãs, católicas, são para serem apreendidas, não estou dizendo só de aprendidas, né? Mas guardar no coração, porque são músicas em grande parte, podemos dizer quase todas, né? Se tem uma exceção, mas são revelação de Deus, é tradição da igreja. Quantos e quantos de nós tivemos experiências fortes com Deus? Eu me lembro de músicas do meu seminário de vida no Espírito Santo. Em 1996, 17, 18, 19 de maio, 19 especialmente na efusão, resgatar isso, resgatar que a música seja algo forte, que o ministro de música quem toca, você compra um violão e pede a 3 jovens, precisa 2 rapazes, uma moça, o que for, gente, vocês vão aprender a tocar violão. Quem gosta aqui de tocar? Eu, legal, vem aqui. Nós vamos tentar aqui juntar um dinheirinho. É outra coisa que eu vou conversar com vocês. Tem pessoas no grupo de oração, às vezes, que tem mais dinheiro. Eu acho que a pessoa que participa do grupo, como eu falo aqui para toda a igreja, tem o dízimo que tem que dar 10%. Dê mais 1 ou 2%, mesmo para o grupo. Porque se você tem mais, você tem que dar mais. Para comprar um violão, uma caixa de som, às vezes um microfone sem fio, para ter uma estrutura do grupo, fazer um bingo, né? Ou seja, com calma, com tranquilidade. Esse vídeo eu vou falar várias vezes sobre isso. Não é para gerar aquela coisa, tá vendo? Eu sempre avisei. Tá vendo? Eu sempre falei isso porque o Espírito Santo, como eu sou mais aberto ao Espírito, então ele sempre me falava e agora tá vendo? Não, meu irmão. É para gerar em você serenidade e comunhão com os coordenadores, comunhão com as ovelhas, com os coordenados, não sei como é que se chama, os pastores e as ovelhas, para gerar comunhão, tá certo? Então, precisa ter uma música. Aí aquele da música faltou. Coloca outro que tem que treinar, animar, motivar. Quem gosta de tocar violão, vamos ensinar, vamos ensaiar com antecedência. É importante ter o cântico bem vivido, bem celebrado. Mesmo que demore esse processo para que aconteça no grupo, depois de 1 ano, 2, a comunidade já vai estar organizada em atenção a esse processo da logística do grupo de oração. Isso aqui não é para de um dia para o outro, vai ter que acontecer tudo. Não! Cuidado com isso, para que depois você mesmo vai se desanimar e você se afasta do grupo, porque queria ficar exigindo que de uma hora para outra tudo fosse organizado. Não! Quantos e quantos casais às vezes vão organizar o grupo da sua família, começando ali, não tem nenhuma geladeira, bebe uma água ali um pouco natural, não tem uma televisão, não tem, às vezes tem um ar-condicionado, não tem, mas vive unido, tem que viver unido ali no grupo, esse é o foco. O cuidado com a percepção dos participantes. Você perceber. Então tá fechando os olhos mesmo, é uma coisa que eu acho importante, é pedir, feche os olhos, porque hoje em dia nós estamos muito feridos na desatenção a nossa experiência pessoal, a nossa autopercepção, ou a percepção grupal a partir de uma espiritualidade. A gente quer tudo ficar olhando o celular, tudo é ficar olhando, tudo é de olho aberto, não. Ter atenção, o grupo está rezando mesmo. Isso é importante, tá certo? Tome cuidado, é porque fica o coordenador lá só de olhos fechados, tá todo mundo rezando e às vezes tá todo mundo olhando para um lado, olhando para o outro, nem tá rezando. O cuidado aqui com a temperatura do ambiente, já falei. Cuidado com a formação de grupos de partilha.
O grupo está ali 10, 15, 20, 50 pessoas. Tem que ter grupos de 5, 6, grupos menores que se visitem nas casas. Precisa. A gente tem que conhecer a casa dos irmãos. Gente, é uma outra coisa que eu deveria ter falado no início. O grupo de oração, o cristianismo é a nossa principal família. Se você teve um sinal de que realmente você está vivendo uma experiência autêntica com Deus. O que Jesus fala? Quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? Não é aquele que bebe do Espírito Santo e comunga uma missão de evangelização para a salvação da humanidade? Eu sei que, infelizmente, se você não está vivendo essa experiência, clame a Jesus, a Deus, porque para não ficarmos no grupo, ou se você é de comunidade ou na comunidade, amando mais outras pessoas que não caminham com você no seu grupo do que o seu grupo. Isso é seríssimo. Isso é gravíssimo. E muitos grupos estão se acabando porque nós nem transbordamos o amor nesta intensidade e muitas vezes não provocamos. A gente tem que se amar assim. É bíblico. O cuidado com a visita de cada membro do grupo. Visitar cada membro. Uma vez eu conversando, participando de um grupo, estava conversando com os membros. Aí eu perguntei, você tem amigos aqui? Ah, sim, fulano, beltrano, cicrano. Você já visitou a casa deles? Não, eles já visitaram a minha casa, mas eu nunca visitei a casa deles. E o grupo já tinha uns 3, 4 anos e não tinha experiências fortes de amizades, sempre abertos a outros se achegarem. Sempre abertos. Sempre abertos. Essa é a experiência com Jesus. Grupos nunca de amigos fechados ali, que ninguém consegue se aproximar. É um tumor, não é um grupo. Tá certo? Isso é seríssimo. Cuidado. E aí, não vá se condenar por causa disso. Acolhe agora um toque do amor de Jesus, que agora já gera uma aberturazinha para acolher aquele que está se afastando, ou que se afastou, sabe? Ou às vezes o grupo gera grupinhos para falar mal do coordenador. Quebra essa maldição, fala bem do coordenador e criticá-lo com ternura, amor, carinho e principalmente na presença dele. Você pode, por trás, podemos dizer assim, preparar. Gente, eu estou percebendo isso. Não tem problema, não é fofoca. Mas se preparando para conversar. Se preparando para conversar com o coordenador. E às vezes até chama um irmão, porque às vezes a gente está destreinado na caridade fraterna. Nós temos que falar. Nós temos que falar. Se você fica só calado, uma hora você não aguenta e vai embora. Cuidado, não faça isso. Fale. O cuidado com o acompanhamento pessoal de cada membro. E aqui os coordenadores, os pastores, você precisa treinar outras pessoas. Até porque vai que você morre, é martirizado, graças a Deus. Aí o que acontece? O grupo fica uma ovelha sem pastor, como diz Jesus. Sempre o olhar de Samuel. No Shalom a gente vive muito isso. Às vezes você não negligenciar aquela pessoa que você acha assim, aquele ali é assim, assado, é jovenzinho demais. Não, meus irmãos. Às vezes aquela pessoa um pouco mais novo pode, às vezes, orientar, porque a orientação é diferente. Eu sou psicólogo, mas eu atendo pessoas mais velhas, mas também, principalmente então, se a pessoa tem uma unção do Espírito, ela pode. Ali, se ela vive, obviamente, uma preparação e uma fidelidade a Deus, não foi assim que Davi fez, conduzindo mais novinho. O olhar de Samuel, que viu Davi e esperou. Não é nenhum desses mais velhos, é o mais novo. Então, acompanhar pessoalmente, que haja espaço para esse diálogo pessoal. O cuidado com a liberdade dos membros do grupo de darem feedback.
de darem feedback, de falarem, olha, eu estou sentindo isso, eu não concordo com isso, eu acho que está prejudicando o grupo, sabe? Você provocar, às vezes, até mesmo de forma anônima, mas não deixe de escutar uns aos outros sobre como o grupo está. E aqui eu vou falar também uma coisa muito importante, sobre, no final, é muito importante que pelo menos a metade, ou todos, sempre, em algum momento, partilhem como foi, naquele dia, a experiência do grupo. Você vê pessoas que passam meses, nunca falam. Quem aqui quer dar um testemunho? Nunca a pessoa fala. Cuidado com essa pessoa. Não é questão de timidez. É questão, às vezes, da pessoa, ela padronizou que ela não consegue viver uma experiência com Deus suficiente, que essa experiência, se é de Deus, a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente está muito hoje tudo, mas a minha experiência com Deus, não, meu irmão. Tem coisa que Deus vai falar para você. Se você fala com Deus, é para você testemunhar, abrir a boca e dizer aos seus irmãos, olha, eu vivi essa experiência, a sua experiência, que foi sua mesmo, precisa ser compartilhada. Às vezes até para ser questionada. Entende? Eu já vivi, deixa eu partilhar uma coisa com vocês. Eu já vivi uma experiência num grupo que a pessoa testemunhou que disse, não importa a nossa vida de intimidade. Se a gente ofende e às vezes falta com a caridade, não tem problema. Peraí, tem problema sim. Você não vai parar de rezar e nem parar de vir para o grupo, nem parar de servir a Deus. Mas a falta de caridade sempre vai ser um problema. Sempre vai ser um problema. A falta de correção fraterna, a falta de você não ter ali carinho por todos do grupo de oração. Você vai ter mais conhecimento, mais união, mais afeto por alguns, mas afeto você vai ter por todos. Claro! Não, alguns eu tenho frieza, porque eu sou humano. Não, meus irmãos. E não precisa você chegar na quinta morada de Santa Teresa, né? Que Santa Teresa fala lá na quinta morada, para alargar, Deus como que alarga o seu coração. Mas ela diz que sempre, na primeira ou na sétima morada, é tempo de viver a caridade e o amor. Tá certo? A caridade não é para amanhã, caridade é para hoje, né? Como diz o ditado, é para ontem, tá certo? O amor, a caridade, não existe nada mais importante do que a caridade. Isso é óbvio, tá lá 1 Coríntios 3, posso dar meu corpo às chamas. Mas se for para me aparecer com algum resquíciozinho de mágoa, com quem quer que seja, aí, meu irmão, a mágoa, aí eu tenho um vídeo aqui, que inclusive eu vou explicar sobre isso, porque a mágoa é a porta para o demônio entrar na sua vida. Quanto mais você demora de perdoar, treine perdoar. Para treinar a perdoar, tem que conviver aqui no grupo. Tem que viver a convivência, para você conhecer as pessoas. Aí você perceber que aquele ali tem aspectos que é um aspecto chato para você, porque você não tem maturidade para suportar aquele comportamento. Não tem mal nisso, aprenda. Aprenda, treine a conviver. É assim qualquer relação grupal, na família, você vai ali se adaptando e aprendendo a conviver. Isso é normal. É o processo da vida humana. Cuidado com a falta de perdão. Escrevi aqui. Cuidado com dinâmicas que favoreçam a real interação. Como psicólogo, a gente tem até sempre uma familiaridade, desde a faculdade a gente aprende práticas grupais. No YouTube tem várias, porque isso ajuda, né? Não precisa ser psicólogo, não precisa ser coach, muito menos, assim, não precisa ser psicólogo e também nem precisa ser coach para você conduzir uma atividade grupal. Você lê lá um manual, vê na internet, assiste umas 3, 4 vezes,
Tem várias. Às vezes é um canal, Cassiano, é um canal evangélico. Faça uma adaptação para uma igreja, para o catolicismo. Não precisa você, sabe assim, fazer tudo de uma forma católica. A igreja, ela tem na sua tradição, ela transformar as festas do paganismo em festas católicas. Ela não acaba com a festa. Então, nós podemos transformar experiências outras cristãs em experiências católicas, autenticamente católicas. E se você quiser criar também uma dinâmica, crie. Essas dinâmicas que existem, um dia foram criadas, não existiam. E o Espírito Santo pode suscitar no seu coração novas dinâmicas. A interação, o movimento, pegar nos braços, dar as mãos, colocar as mãos nos ombros, tocar um pouco assim uns nos outros, isso é tudo muito importante, tá certo? Anotar no papel, escrever, levar a Bíblia para o grupo de oração, sempre, principalmente isso no primeiro ano do grupo, sempre insistir nisso, usar sempre a palavra de Deus, perceber se o grupo está crescendo no conhecimento da Bíblia, da liturgia, na participação dos sacramentos, como é que está a confissão. Eu até que sugiro, não deixe o seu grupo se confessar como a igreja ela sugere. A igreja não diz tem que se confessar uma vez por ano. A igreja ela dá uma indicação, mas é óbvio, principalmente nesses tempos tão perigosos, se confesse mais vezes. Diga, padre, mesmo se o padre, isso aí não é pecado, não, meu filho, padre, mas deixa eu me arrepender, me permita vir aqui confessar isso de novo, porque eu estou vendo lá na Bíblia, mas confesse, vá. Favorecer momentos que todos sejam animados, serenamente e insistentemente a falar para todo o grupo. Eu já falei isso sobre o momento dos testemunhos, Sua experiência pessoal, Você vê o homem da mão seca. Pode ser uma experiência. Aqui, claro, vou dizer uma coisa. Cuidado, Às vezes você não vai chegar no grupo, teve uma queda muito, assim, um escândalo, uma coisa, uma fornicação, uma coisa assim muito séria, um adultério. Não vai chegar no grupo, ei pessoal, eu tive essa queda. Não precisa. Fale para os pastores. Fale para os pastores. Eu estou tendo essa queda, eu estou me envolvendo com uma pessoa que eu sou uma menina e estou sentindo atração por outra menina. Converse com os coordenadores. Não precisa você se afastar do grupo por causa disso. Mas é muito importante respeitar e compreender. Para treinar, se você é homem, você treine comportamentos masculinos. A firmeza. Nem que você treine a voz grossa, a voz de homem. E mulher é mulher. Às vezes tem mulher que quer ser grosseira, quer ser raivosa, quer ser brigão, quer ser... O homem quer mais assim. O homem precisa aprender com a mulher também, calma. De ser um homem bondoso, terno. Não tem problema, não pode ser afeminado. Um homem que fica assim com carinho com outro homem, aquele carinho meloso. Não pode. Não pode. O mais rápido possível, isso tem que ser detectado e cheio de amor ajudado. Não espalhado. Você viu como fulano ele esmunheca assim o braço? Não. Nem brinque com isso. Nem brinque com isso. E se você soube de alguma coisa muito séria de algum irmão, vá lá até ele. Cassiano, eu não consigo ir até ele. Você procure os coordenadores, peça ajuda, mas não deixe a pessoa ir se afastando, tá certo? Não deixe, vamos nos ajudar, meus irmãos. Tá joia? Deus nos abençoe. Eu tenho atendido irmãos de vários lugares do Brasil e também do exterior brasileiros que estão com algumas dificuldades na vivência da fé católica. Então eu estou me dispondo ao atendimento online. Se você estiver precisando, você pode compartilhar o meu contato. Vou colocar aí na descrição aí do vídeo. Mostre esse vídeo, aos coordenadores do grupo de oração.
Mostre também a vários outros grupos de oração. A gente fica triste de ver muitas vezes tantos e tantos grupos assim, desanimados, né? Assim, sem o fervor, que é outra coisa. Eu estava vendo umas pessoas ensinando violão. Tem que ter música de fervor. Fervor, ânimo, batalha espiritual, vitória, animação, crescente. Vai ter fase, um irmão do grupo vai perder um parente, a gente vai precisar aquele dia ter mais cuidado com o irmão. Talvez até ir alguns irmãos ficar com ele em outro ambiente, não tem problema, não vai ficar sempre, tá certo? Deus abençoe, rezem por mim, reze mesmo, uma Ave Maria por mim, para que nosso Senhor me dê forças para continuar este ministério aqui nesse canal Força Católica no YouTube. Reze também pela política no Brasil. Católico precisa se antenar para essas coisas, meu Deus do céu. Né? Às vezes o católico, aí um irmão vai se lançar lá na política, aí todo mundo já fica, não, ajude, esteja perto, lê alguma coisa mostre alguma coisa para ele ficar fiel. Ele precisa fazer um discernimento direitinho para isso, para ver se isso é vontade de Deus, mas não para ficar com... Não, precisa de católico, gente. Na política precisa, em tudo quanto é canto. Não é só todo quanto é canto precisa de católico. Da DSI, a doutrina social da igreja. Um grande abraço. Deus te abençoe sempre mais. Shalom.